Fala galera, Robson Lima aqui comandando essa vlog, tudo bem? Nós vamos falar de Orientalismo em Duna, que é um livro de ficção científica originalmente publicado em 65 por Frank Herbert. Eu tenho uma das edições em português aqui. Na verdade, o que a gente quer falar aqui é de Orientalismo em Duna, mais especificamente se esse livro que eu estou mostrando para vocês é uma narrativa orientalista. Essa foi uma reflexão que veio para mim porque eu li um artigo, uma repórter no UOL, eu vou colocar aqui embaixo, é um artigo bom na verdade. Ele faz um apanhado interessante dessa... Isso acontece toda vez que sai algo de Duna, tá? Um livro, uma série. E sempre tem alguém que traz a ideia de que, olha, Duna é uma narrativa de Salvador Branco que vai redimir os nativos, ao estilo Pocahontas, Dança com Lobos, que é realmente um estereótipo bem intrincado, né, na cultura pop norte-americana e europeia e tal. Cheguei na ideia de que eu vou precisar explicar minimamente o que é orientalismo. É um conceito do Edward Said. Eu vou dar uma noção básica da ideia, tá? Porque a tese dele é que na produção política, cultural, científica de países europeus e logo depois, historicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, sempre houve um certo enfoque em relação ao que se meio miticamente se colocou como Oriente, que geograficamente é o quê? Oriente Médio, Sudeste Asiático, Extremo Oriente, Japão, China. O que ele quer colocar aqui é que o que ele chama de orientalismo é, sobretudo, um estilo de pensamento baseado numa distinção ontológica e epistemológica entre o Oriente e o Ocidente. E o que ele quer dizer com isso? É que acima de qualquer coisa, o que fundamentalmente ele chama de orientalismo é este estilo de pensar que sai de representantes das universidades, do congresso, da política, né, da economia, etc. Ele é baseado numa distinção tanto do ser, ou seja, do ontológico, quanto do conhecimento, do epistêmico, entre o Oriente e o Ocidente. O oriental, ele é este outro, esta pessoa que não é uma pessoa, é muito diferente de mim, eu preciso compreendê-lo, meu Deus. Quando a gente fala de orientalismo, a gente está falando sobretudo de um discurso no sentido Foucaultiano, do termo do Michel Foucault, um discurso que não está absolutamente em relação correspondente direta com o poder político ou natural, ou seja, não é só uma coisa da política, não é só uma coisa da Companhia das Índias Orientais que tinha esse poder econômico sobre esses lugares. É isso também, mas é também algo que existe num intercâmbio desigual, ou seja, existe uma troca, apesar de ser uma troca desigual, com vários tipos de poder. Poder intelectual, com ciências como a linguística, a anatomia comparada, certo? Essas coisas todas. Poder cultural, poder moral. A forma como no poder político se enquadram esses povos em colônias sob o regime do imperialismo. A ideia é que o orientalismo, como esse discurso, certo? Como essa construção histórica e cultural a respeito de povos que não são considerados em suas especificidades culturais, econômicas e geográficas, e sim como essas miragens criadas por estudos e por viagens e literaturas em geral, que são ultra autorreferenciadas e sempre de um olhar europeu para esses povos, e sem ignorar as grandíssimas amarras políticas e culturais que esses mesmos observadores, que se julgavam talvez imparciais, mas não o são, tiveram desse Oriente com O maiúsculo, essa coisa de novo quase mística, né? Tudo isso de novo porque estamos falando muito mais de um estilo de pensar, de um discurso no sentido do Foucault, do que de práticas que as pessoas estão realmente sabendo que estão sendo orientalistas, vamos dizer assim. Nesse sentido, a gente pode falar que Duna é algo que tem tintas de orientalismo, certo? Especificamente em relação a certos estereótipos árabes. Tem um olhar do árabe que, embora não seja o olhar do árabe o bárbaro, o libidinoso, que na primeira oportunidade vai violentar a mocinha,
você não vê isso. Você vê no Duna muito mais a ideia desse povo como um povo sábio, como um povo guerreiro, um povo honrado e que tem essa relação com o seu ambiente de equilíbrio e de entendimento das suas ações em relação a isso. Isso também é um estereótipo orientalista, tá? Apesar de ser um tanto mais positivo. Mas é aquilo que o próprio Said fala. Os discursos orientalistas não necessariamente sempre são esses discursos de poder para dominar, poder opressor, de colocar o que é o oriental numa posição inferior sempre. Você pode ter num discurso orientalista ao mesmo tempo um discurso que diz, olha, os chineses são um povo que os caras têm muita tecnologia, eles mandam naves para o espaço e eles crescem pra caramba por ano. Olha o PIB deles aí, grande pra caramba. E na mesma sentença, praticamente logo depois que você respira, começar a falar de que uma vacina chinesa é chinesa, então não presta, e é uma grande conspiração chinesa, porque... O que eu quero dizer é o seguinte, é um pouquinho mais complexo do que essas coisas, tá? E Duna, apesar de eu adorar sim o livro, eu gosto muito dele, da série de modo geral, eu vou ter que reconhecer, tanto pelo tempo que foi escrito, quanto pela forma como ele foi escrito. Ele tem um pé no orientalismo sim, especificamente nesse estereótipo do árabe sábio, como se ele fosse quase um elfo do deserto, sabe? Essas coisas. Apesar de eu concordar de uma certa forma que sim, existem elementos, vamos dizer, orientalistas na obra de Duna, é um pouquinho mais interessante para mim pensar como esses elementos não são simplesmente aceitos pela narrativa, mas também são revirados, postos de cabeça para baixo, reanalisados, recortados, porque essa é uma obra que faz isso com muitos conceitos que ela apresenta, com o Zen budismo, com conceitos políticos, com conceitos econômicos, com ecologia. É sim uma obra que tem uma certa ideia. Ela quer que você seja uma pessoa desconfiada das estruturas de poder que cercam as sociedades. Mas ela não quer te dar uma resposta fácil para isso. E era isso que eu queria mais trazer para esse vídeo de hoje. Para a gente não simplesmente ter uma resposta fácil. Porque a resposta curta é, sim, Duna é orientalista. Mas como? Por quê? O que é esse ser orientalista? E o que a gente pode aprender para a gente a respeito de como a gente pensa lugares do mundo que não são os Estados Unidos, a Europa, como é que a gente pensa o Oriente Médio, como é que a gente pensa a China, o Japão, e como é que essas coisas impactam na forma como a gente, enquanto indivíduos, vê o mundo, e na gente, enquanto atores sociais organizados em nexos causais para poder fazer a diferença ou não, por algum motivo qualquer, como é que esse pensamento sobre o Oriente acaba guiando as nossas ações. O quanto da recente recusa do Bolsonaro de eu não quero minha vacina, não quero vacina chinesa. Por que necessidade de pontuar que é uma vacina chinesa? Certo? Ninguém chama penicilina de remédio francês. Então, entendeu? Esse tipo de coisa que é legal de pensar. E era por isso que eu queria trazer esse vídeo hoje. E se você chegou até aqui, muito obrigado de ter pego esse vídeo meio solto, mas muito obrigado de qualquer forma. O resto das coisas estão saindo ainda. Se você achou interessante a ideia do Eduardo Said e você quer ajudar o canal, existe um link na descrição para onde você pode clicar e comprar este livro na Amazon e você ajuda o canal sim. Muito obrigado desde já. Duna também é um livro maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, apesar de tudo. Também tem um link para ele na descrição. E do mais, gente, muito obrigado. Curta, compartilhem, comentem, façam as coisas de YouTube. Fiquem atentos a ajudar sempre o canal. Este ainda não é o vídeo de Duna que eu prometi e nem é o vídeo de continuando a série de Pentecostais que eu prometi. Mas é um vídeo e é algo que estou fazendo, é algo que eu quero compartilhar com vocês. Então, muito obrigado desde já pela atenção, pelo carinho, pelos cliques no link, pelas compras via Amazon, via link, porque isso sempre ajuda o canal. Sim, isso ajuda muito. Especialmente considerando que eu estou querendo dar um upgrade aqui nesse visual, né, nesse microfone, em tudo aqui. E vocês ajudam muito, gente. Muito obrigado desde já. Robson Lima. Desligando e até a próxima, viu? Valeu, tchau.